tão prazeroso compartilhar as coisas. E eu falo por mim, assim. Não tem o mesmo significado eu viajar sozinho e viajar com quem eu gosto e falar, olha o que eu tá vendo. Por que as pessoas compartilham fotos no Instagram se não para as outras pessoas que, mesmo distantes, vejam, que legal que você foi lá, que bom que você está fazendo isso. Por que o ser humano tem essa necessidade de compartilhar, de viver junto? E por que a gente entende agora que fez tão mal a pandemia, onde a gente era impedido de compartilhar as coisas? Você vê o seguinte, não podemos esquecer que nós somos seres sociais. Sim. Então nós nascemos para atingir o outro, para nos conectar com o outro. Isso está no nosso DNA, Isso está no nosso DNA. É inacreditável. Por isso que a gente tem empatia. Você se conecta com o outro. O que é empatia? Se não fosse necessário, a gente não teria empatia. Não viria esse gene da empatia pra gente. Claro. A gente teria uma indiferença ao outro indivíduo. Com certeza. E isso é tão precoce que um bebê de 8 meses já detecta quando uma outra criança sofre. Por exemplo, você está numa pracinha com o teu bebezinho. Se uma criança cai ou chora, ele transforma a facezinha assim, apreensiva. E tem uns que chegam a chorar também, não sabe nem o que está acontecendo, mas choram. Então, assim, nós somos impelidos, eu digo que navegar é preciso, ir na direção do outro é preciso. Viver não é preciso, mas ir na direção do outro é preciso. Né? Porque a gente só se faz na convivência com o outro. Por exemplo, por mais diferença que eu tenha de você e você de mim, é nessa interação da gente que eu me reafirmo ou não. Porque quando eu falo assim, Vilela, eu entendi isso que você está falando, mas eu sou o oposto. Mas nessa hora que eu digo eu sou oposta, eu estou me reafirmando. Você se colocou no meu lugar. Não, eu estou me reafirmando. Eu sou diferente dele. Por isso. Então, assim, e a gente vive hoje, você falou das pessoas postarem tudo. Eu queria crer que as pessoas postavam, tipo assim, não deixa de ir nesse lugar. Exato. Isso é uma coisa. Hoje existe grande parcela das redes sociais que postam para causar inveja no outro. E isso é triste. Isso é muito Porque, triste. Porque assim, eu só posto uma coisa que eu realmente indicaria para alguém. Um pôr do sol, uma música, um lugar que eu falo, vale a pena estar aqui. Né? Hoje em dia, não. Tanto que uma das coisas que eu acho que afasta muito a gente dessa condição de ser humano, de compartilhar, é a tal da ostentação. Eu acho a ostentação uma das coisas mais... Mas tem uma explicação para isso? Tem. A gente vive numa sociedade em que você está valendo pela grife que você usa. Né? Você está sendo... Não, e hoje em dia pelo número de seguidores. Mas você vê, as grandes pessoas que têm milhões de seguidores são pessoas que ostentam uma vida que eu não sei nem se elas têm. Mas perfeita. Perfeita. O que a gente sabe que é uma mentira. Então, assim, existe hoje um movimento de massa... E isso é muito ruim, onde as pessoas estão se iludindo. O Freud dizia uma coisa que era mais ou menos assim, não vou lembrar da frase, ele dizia assim, as pessoas não querem a verdade. As pessoas querem a mentira. Porque a verdade faz você tomar uma atitude. Quem falou isso? Freud. A massa nunca teve interessada... É o mito da caverna, do Platão. Exatamente. A massa nunca teve interessada na verdade. Mas ela não vive sem ilusão. É que nessa história do Platão, né? Que as pessoas estavam acorrentadas e elas viam a sombra. A sombra do que acontecia lá fora. Por acaso, um cara consegue sair da corrente, vai lá fora, vê que o mundo não era só aquelas sombras, que é colorido, que tem 3D, né? Que tem tridimensionalidade e tal. Volta, fala pros caras, os caras não acreditam e matam ele porque ele era uma ameaça ao que eles a vida inteira acreditaram. Exatamente. Que doideira. E no final do livro eu faço uma comparação do Matrix, né? O primeiro. Que é isso também, né? Que é isso também. Um cara assim, acordando para a verdade, para a realidade. O que a gente vive hoje, talvez eu digo que as pessoas estão procurando a felicidade. Primeiro não sabem o que estão procurando no lugar errado e no tempo errado. Tempo também? Tempo. Porque assim, você só tem como ser feliz aqui e agora. Ah, tá. Todo o resto não existe. O tempo que a gente tem de relógio é uma abstração. Putz, porque o agora não existe, né? O tempo é uma entidade tão mequetrefe que ela não se sustenta. Como assim? Ela por exemplo, eu posso vir aqui 20 vezes, mas nunca no mesmo tempo. Ela é uma entidade que não se sustenta. O que eu venho aqui, o espaço, eu venho aqui, eu posso vir aqui. Não, isso aqui é a casa do Vilela. Ponto. Certo. Isso aqui é a inteligência LTDA. Mas nunca voltarei no mesmo tempo. Então, é uma entidade fluida. Como é que você define uma coisa? Você precisa
para poder viver nesse mundo, se organizar. Mas isso aqui é uma abstração. O tempo, ele é... A gente é escravo do tempo, na verdade. A gente está sujeito a ele. E o que eu vejo, não sei se você concorda, doutora, é que as pessoas, elas não vivem mais o agora. A cabeça sempre ou está no futuro ou no passado, mas eu tô aqui contigo nesse agora. A gente está conversando. Isso está sendo a melhor mais coisa. Me importa. É a melhor coisa da minha vida agora. Isso mesmo. Se eu tivesse com meu filho, aquilo seria... E a pessoa tá com o filho, com o celular, pensando na outra coisa. Aí depois você tá fazendo outra coisa e fala, putz, eu queria ficar mais com meu filho. Mas você tava com seu filho. Então, você já sacou que o tempo da felicidade é o agora. É o agora. Aconteça o que acontecer, nesse exato momento, essa é a melhor coisa da minha vida. Se eu não curtir esse momento agora, acabou. Eu vou me arrepender mais pra frente de não ter curtido ele. Aí são aquelas pessoas que passam anos e ficam assim, quem roubou o tempo de mim? Ninguém a vida roubou. Passou e você só não estava lá. Exatamente. Quando ele estava. Entendeu? Então, assim, essa abstração que as pessoas fazem do tempo futuro, eu vou ser feliz. As pessoas têm isso, né? Eu vou ser feliz quando eu me formar, eu vou ser feliz quando arrumar um emprego tal, eu vou ser feliz quando me casar, quando tiver filho, eu vou ser feliz quando me aposentar. Tá. Mas por que jogar a felicidade lá pra frente, né? Porque as pessoas acham que é isso. Porque as pessoas têm parâmetros errados de felicidade. Quem é que... eu vejo gente falar assim, quando eu me aposentar, não vou fazer nada. Cara, a natureza te elimina se você ficar fazendo nada. Você vai ter Alzheimer, entendeu? E vai ser eliminada do jogo. Porque a natureza, ela pune quem... A inutilidade. Então, esse sonho de ficar, eu vou ficar deitada, não fazendo nada. Eu quero me aposentar um dia, mas para fazer outras coisas. Exato. Fazer outros erros. Não errar as mesmas coisas. Eu não me permito errar as mesmas coisas. Também acho. A não ser que tenha sido um erro bom, um erro gostoso. Aí olha, pode até ser, mas erro bom, em princípio, não se repete. Porque se é bom, não é erro, Exatamente, foi acerto. Exato. Então, eu acho que as pessoas, por exemplo, por que uma pesquisa que foi feita nos países, no Fórum Mundial de 2018 ou 2016, se eu não me engano, botou o seguinte, a idade mais fácil das pessoas serem felizes é na infância, quando a gente não tem nenhuma expectativa sobre a vida. Te surpreende. Até porque a criança não tem noção de tempo. É verdade. Quando você fala pra criança assim, papai vai te levar na Disney. Ele começa assim, pai, a Disney é amanhã. Pai, quando é que é dezembro? Meu filho era insuportável. A gente vai pra Disney. Eu falo, não, mas você tem que falar isso faltando 3 dias. Porque senão... ele vai ficar, pai, quando é que chega o dia de ir pra Disney? E quanto mais ansioso, mais obsessivo a criança fica. Exato. Então, por exemplo, quando eu tinha pacientezinho muito ansioso, de toque, o pai falava assim, em setembro falavam que iam pra Disney em dezembro. O garoto enlouquecia. Eles me ligavam, eu falei, quem mandou falar? Eu falei jogo pra falar Brasil. 3 dias. Meu filho não entendia que não era toda hora que ele queria que tinha jogo do Brasil. Exatamente. Mas por que não tem jogo no Brasil? Porque é só sexta. Mas por que é só sexta? Aí no outro dia ele acordava. Hoje é sexta? Hoje é sexta? Hoje tem jogo do Brasil? Não, é só sexta. Então, ele vive o momento imediato. Putz, que legal então, isso. Então, assim, né, a criança não tem essa coisa, ele não tem expectativa. Ela não joga expectativa pra frente, né? Não, ele quer aqui agora. Ele gostou, vamos repetir. Não, e é muito fácil ele jogar a atenção dele pra outra coisa. Ele quer muito fazer essa coisa. Fala, não, filho. Mas tem uma coisa aqui muito legal, vamos brincar. Ele muda. Ele muda, ele já tá achando aquilo a melhor coisa. Isso é demais. Por quê? Dá pra aprender com isso, né? Dá muito pra aprender. Porque eles não têm expectativas sobre expectativas que a gente tem sobre eles. As crianças que não têm expectativa do que a gente pensa sobre eles, é fantástico. Mas, só de você falando isso, eu já tô colocando isso pra minha vida, como eu trato, porque eu sou muito ansioso e às vezes é duro lidar com fracasso. Já foi mais, desde que eu vim aqui a primeira vez, tá melhorando. Minha mãe sabe, não tô melhor? Lembra? O ano passado eu não estava muito mais ansioso? Nossa, hoje eu sou muito tranquilo por causa disso. Mas isso que você me falou é uma chave que está mudando a minha cabeça. Porque eu prestando atenção no meu filho, essa coisa de como ele consegue jogar o foco e aquilo é a melhor coisa do mundo. Porque às vezes a gente não consegue falar, cara, por que tal pessoa falou aquele negócio para mim? Ou porque tal negócio aconteceu. Olha as expectativas que você tem sobre o que os outros pensam de você. Essa expectativa. Exatamente. E o outro se eu jogar nem lembra o que falou de coisa, você. Nem lembra. Então, assim, e outra idade melhor para ser feliz é a partir dos 60 anos. Por quê? Porque aí você já tá naquela seletividade, tipo assim, caguei porque os outros pensam de mim. O tempo mas tem que ser. Fala aqui no microfone, mãe, aqui no microfone. Não é? A gente já exatamente aquilo que eu quero.
que é isso? A seletividade. Seletividade. Você sabe aquela coisa? Meu tempo vai acabar, eu não tenho mais todo o tempo do mundo, eu não vou perder. O meu pai fala pra ela, mas você vai assistir 3 filmes num dia? Ela fala, vou. Por quê? Porque claro, eu posso. Claro. Ela vai no cinema, sai de um, vai em outro, vai em outro, vai em outro. Isso é genial, Exato. porque assim, a predisposição dela para felicidade é muito maior do que quando ela tinha 30, 40. Entendeu? Então, esses 2 blocos de idade fazem a gente... Então, assim, a gente tem que aprender com quem tem mais de 60 e com quem tem menos de 10. E eu acho que a pior idade, assim, claro, no geral, é os 30 aos 35. É aquela a parte que você tá trabalhando mais, que tem mais cobrança e você compara com os amigos, né? Olha, isso sim. Geral, mas eu te digo uma coisa, essa garotada que está ganhando dinheiro, a geração digital, que está ganhando muito dinheiro muito cedo, cara, eu fico pensando... Eles anteciparam nessa... Eles anteciparam tudo, então eles estão com angústias e reflexões sobre a vida que eles não têm idade, nem vivência para estar experimentando. Um cara com 21 anos, vai, e é um sucesso na internet. Imagina, o cara tem que lidar com muita grana, com muita gente interesseira. Com cobrança. Com cobrança, porque um dia ele tá aqui, aí outro dia cai os números, todo mundo cobra, fala, cara, você tem que fazer mais conteúdo. O cara não consegue. E aí você vai ver que, no fundo, não é o dinheiro. Não. Chega uma hora que ele tá viciado na aprovação. E aí ele não tem essa maturidade que a tua mãe falou e que eu já tô vivenciando, que é tipo assim, gente, eu lamento, não sou anonimidade, nem serei. Jesus Cristo não foi, agora imagina eu. Não tem a menor chance, entendeu? De eu querer manter uma coisa de ápice. E não é à toa que essas grandes personalidades, você vê, esses jovens do mundo digital, eles vão fazer grandes depressões. Mas eu entendo. E muito cedo. Eu entendo, porque eu tô dentro do furacão. Mas tenta explicar para as pessoas fora, porque eu vejo os comentários quando o Whindersson fala isso, quando outras pessoas falam... O Felipe Neto, né? Ele capotou no auge. Exato. Né? E as pessoas não conseguem entender, falar, mas como? Você tem dinheiro, você tem fama... Explica para essas pessoas que não tem a ver com isso. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Tem a ver, mas tudo bem, tem a ver com sentido e propósito. As pessoas não se tocam. Nem todo o dinheiro do mundo vai te dar felicidade, nem toda a fama do mundo vai te dar isso. Senão não teria vários também atores e cantores. Não precisa nada, o Vilela. Hoje em dia a gente está muito assim, quando morre agora alguém, né, muito famoso, bota assim, a assessoria não quis comentar a causa da morte. A gente logo pensa, muito provavelmente, né? Que a pessoa suicidou. Óbvio. Claro. O que não é vergonha, tá, né? Tipo porque assim. Você acha que as pessoas têm Eu acho que tem um alto índice. Eu acho que eu percebi isso nas últimas. É verdade. No último 2 meses, teve muito essa justificativa. É porque eu acho a família não quis comentar. Eu acho que a família se sente culpada ou pensam que as pessoas vão pensar que elas têm culpa. E não é culpa de ninguém. E talvez a única culpa seja onde essa pessoa capotou em se perder do seu sentido e propósito. E é tão interessante que quanto mais a gente tem autoconhecimento, quanto mais a gente tem conhecimento da espécie humana, da história da humanidade, que é tão cíclica, né? Eu vejo gente sofrendo por momentos históricos, eu falo, isso vai passar. Porque já passou. A gente já viveu a Idade Média. A gente já viveu guerra. Isso tudo se repete. É uma onda de repetição. Então, eu acho que a idade, quando você junta autoconhecimento com conhecimento, você tem uma bagagem que você olha e fala assim, isso já aconteceu. Né? E só está mudando o tempo.